dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Pai, fala conosco nesta hora, por misericórdia nós te pedimos, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto de Provérbios 4, 23, porque Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse texto aqui nos apresenta 4 tipos de solos. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas esse texto é diferenciado por 4 tipos de solos, e esses solos representam o coração. Um deles é trabalhado no texto como a beira do caminho, ou seja, coração endurecido, onde o inimigo rouba a palavra antes que ela tenha efeito. Por que a beira do caminho? Porque geralmente é o lugar onde está pisado, aonde o solo está duro, e aonde a semente cai e ela não tem capacidade de entrar, então ela é tirada. Passarinho vem, pega, e os homens pisam, e ela não floresce. O segundo tipo de coração é o coração pedregoso, de solo superficial, sem raízes, que não resiste muito, o sol queima, qualquer circunstância, situação rouba e mata a semente que nasceu. E nós conhecemos pessoas assim, nós conhecemos pessoas de coração endurecido, que a semente não chega nem a nascer. Nós conhecemos pessoas que têm o coração pedregoso, que logo nasce, mas com o mesmo ímpeto que nasce, morre porque não tem raiz. Ele vai dizer também de um terceiro solo, de um terceiro tipo de coração, que é o espinhoso, que a semente é sufocada. Ela cresce, mas ela é sufocada. As preocupações vêm e roubam a semente. As ambições deste mundo acabam fazendo com que essas pessoas acabem se desviando e apostatando da fé. Mas existe um quarto terreno, que é o bom, a terra boa. São os corações que recebem, guardam, frutificam, e o texto diz a 30, 60 e 100 por 1. A semente, irmãos, ela é muito poderosa, por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque essa semente é poderosa, mas ela só frutifica em terra boa. Então a pergunta é: como está o solo do seu coração? Irmãos, nós precisamos nos preparar, porque a colheita final se aproxima. A parábola aponta para o futuro, para o dia da colheita, para o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24, 30 diz: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Esse dia se aproxima. Apocalipse 14, 15 diz assim: chegou a hora de colher, pois a seara da terra está madura. Jesus, irmãos, ele semeou com amor, mas ele vai colher com justiça. Entenda isso. A semeadura é e está sendo feita com amor, mas a colheita, ela será feita com justiça. E aí a pergunta que fica para mim e para você é essa: se Jesus voltar hoje, como ele vai encontrar o solo do meu e do teu coração? Como está o solo do nosso coração? E a pergunta é essa: você está preparado para a colheita? Porque, irmão, Jesus é real. A arqueologia, ela diz que Jesus é real. Em 1961, arqueólogos descobriram uma pedra em Cesareia Marítima, uma antiga cidade romana localizada na atual costa de Israel. E lá eles encontraram uma pedra que tinha uma inscrição em latim que dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou este Tibérium ao imperador Tibério.
Essa pedra é conhecida como a inscrição de Pilatos. E por que ela é importante? E por que ela é tão valiosa? Em primeiro lugar, ela é importante porque confirma o que a Bíblia diz, que Pôncio Pilatos existiu. Ele não é uma história de uma criação bíblica, ele existiu. Em segundo lugar, ela é importante porque, com isso, ela também confirma o contexto histórico em que Jesus viveu. E ela também é muito importante porque ela mostra a relação que tinha de Israel com o Império Romano na época em que Jesus nasceu. Essa pedra está hoje no Museu de Israel. Mas não é só isso. Além disso, nós temos as ruínas de Cafarnaum, onde Jesus ensinou e curou, e a arqueologia também descobriu isso. Mas não é somente isso. Em 2002 foi encontrado um ossuário. O ossuário, o que é isso, pastor? É uma caixa de pedra com ossos dentro. Isso em 2002. E interessante que tinha uma inscrição nesse ossuário dizendo o seguinte: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Irmãos, a arqueologia confirma o passado, mas a profecia aponta para o futuro e diz que Jesus está voltando. Ele está voltando. John Lennox defende que fé e razão caminham juntos. A ciência revela a ordem e a palavra de Deus revela o Criador dessa ordem. A música O Escudo diz isso, não é? Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Ou seja, a palavra de Deus não revela o Criador, e o Criador dá ordem a esse universo. E qual é a minha missão e a tua missão? É semear esta palavra. Não é somente observar, mas é semear essa palavra. Jesus nos chama, irmãos, não para sermos observadores da palavra, observar no sentido não de guardar, mas de olhar e falar, é verdade, é isso mesmo. Não, Jesus nos chama para semear. Lá em Mateus 24, 37 e 38, ele vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para essa seara. Então, irmãos, quem não semear hoje, não pode esperar colher frutos amanhã. A gente só colhe frutos se semearmos. E a pergunta para mim e para você é essa: nós temos semeado essa boa semente? Nós temos levado adiante a palavra do Senhor? A parábola do semeador, irmãos, é um convite à ação, porque a arqueologia confirma que Jesus veio. A escatologia anuncia que ele voltará. A ciência mostra que há ordem e propósito no universo e que há alguém que criou e que governa esse universo. A teologia nos chama à fé e à obediência. Então, irmãos, não basta ouvir a palavra, é preciso permitir e deixar que a palavra nos transforme. A palavra precisa nos transformar. Porque, irmãos, somente transformados pela palavra, nós estaremos prontos para a volta do Senhor. O semeador saiu a semear e hoje a semente chegou até a minha vida e até a sua vida. A terra não escolhe a semente, mas o nosso coração escolhe o destino. Foi a mesma semente que caiu à beira do caminho, foi a mesma semente que caiu nos pedregais, foi a mesma semente que caiu entre os espinhos, foi a mesma semente que caiu em terra boa. Mas só a semente que caiu em terra boa que produziu fruto.
Qual é o fruto do teu coração? Se você quer ser a boa terra, para que a palavra de Deus hoje frutifique no teu coração, você precisa abrir o coração e permitir que essa semente ela germine no teu ser. Eu quero te convidar a falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nós não queremos ter o coração endurecido. Nós não queremos, Senhor Deus, de forma alguma, que a semente caia, Senhor Deus, em pedregais. Cresça, Senhor Deus, mais rapidamente, morra, porque não tem raiz. Nós não queremos, Senhor Deus, que o nosso coração seja espinhoso, ao ponto de os cuidados do mundo sufocarem a palavra. Pai, quantas pessoas estão dizendo que não tem mais tempo. Se não dizem com palavras, dizem com atitude. Não estão mais disponíveis para fazer a tua obra, não estão mais disponíveis para te servir, porque tem permitido que os cuidados da vida sufoquem a palavra. Pai, nós queremos ter o coração fértil, solo abençoado, para que a tua palavra frutifique em nós, produza fruto, produza, Senhor Deus, a 30, a 60, a 100 por um. Ó Pai, que saiamos daqui, Senhor Deus, com o objetivo de semear a tua palavra. Incomodados, Senhor Deus, de convidar alguém para estar aqui na tua casa. Incomodados, Senhor Deus, para falar do teu amor a alguma pessoa. Incomodados, Senhor Deus, para que o céu, Senhor Deus, seja povoado e o inferno seja saqueado para a glória do teu nome. Te agradeço pela tua igreja que se reúne aqui. Te agradeço por aqueles que nos acompanham no culto online. Que a tua bênção, Senhor Deus, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre essas vidas. Pai, ao final dessa reunião, quero mais uma vez pedir, Senhor Deus, o teu conforto ao coração do irmão Antônio, que no dia de hoje, Senhor Deus, se despediu do seu irmão. Que o Senhor conforte o coração dele. Pai, também quero te pedir, Senhor Deus, pela vida do Atirson, que hoje recebeu um grande livramento do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor colocou a tua mão, impedindo, Senhor Deus, que nenhum mal maior acontecesse com ele naquele acidente, Senhor Deus, de moto. Guarda, Senhor Deus, e continua guardando, que a sua recuperação, Senhor Deus, seja rápida, Senhor Deus, e que prontamente ele volte, Senhor Deus, aos seus afazeres, ao trabalho. E nós, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. E agora, Senhor Deus, despede-nos com a tua paz, guardados e abençoados por ti mesmo. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.